Durante sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro e o assessor Felipe Martins comentaram o papel da Organização Mundial da Saúde na pandemia e na crise econômica mundial. Bolsonaro apontou que a OMS vem oscilando, com muitas contradições, mudando de posição a cada semana. O presidente afirmou que a entidade perdeu a credibilidade e apontou que o Brasil faz parte do grupo de países que pediram uma investigação da OMS. Assista. As questões da OMS, Organização Mundial da Saúde, é uma organização que o tempo todo está na direita e está na esquerda, está oscilando, bastante contraditória, já assumiu posições aí favorável ao isolamento e contrário ao isolamento, favorável à máscara, contrário à máscara. A penúltima foi contrário às experiências com a cloroquina, e depois favorável às experiências com a hidroxicloroquina. E a penúltima, que nunca vai saber quando vai ser a última, é a questão da transmissão por parte de assintomáticos. Primeiro disse que os assintomáticos, a chance de transmitir para outra pessoa é quase zero. E depois não deixou de desmentir, mas falou que existe a transmissão, quem sabe 0,01 dos assintomáticos. Então ela falou isso aí para confundir. E não foi claro, Não foi claro em dizer até que ponto aquelas pesquisas chegaram. As observações chegaram. Simplesmente era quase impossível a transmissão e depois disse que é possível a transmissão. Esse possível pode ser cada 1 milhão transmitir, pode. Mas a OMS, no meu entender, perdeu a credibilidade. O presidente Donald Trump saiu da OMS. Quantos milhões de dólares por ano? Os Estados Unidos era o maior colaborador, retirou essa colaboração, pediu uma investigação, inclusive nós temos aí um grupo de países do qual o Brasil faz parte, que vem solicitando uma investigação independente da condução da pandemia por parte da OMS, que é importante lembrar que também é mantida com o dinheiro do contribuinte brasileiro, um valor bastante menor, mas que vem aí fazendo toda essa confusão. Sobre essa coisa, presidente, das pessoas assintomáticas, muita gente aqui no Brasil tentou dizer, não, distorceram a fala do OMS. Não foi o que aconteceu. Quem olhar ali vai ver muito claro ela dizendo, nós temos recebido dados de uma série de países que rastreiam pessoas assintomáticas, o contato delas com outras pessoas, e nós constatamos que a transmissão nesses casos é raríssima, praticamente inexistente. Isso quem disse foi a chefe da equipe técnica de combate ao coronavírus dentro da OMS. Depois que eles viram que não pegou bem, que não casou ali com a abordagem política que eles tinham dado, eles vieram falar, mas não tem como saber quem é assintomático e quem é pré-sintomático. Mas esses estudos citados por ela fazia justamente essa diferenciação e mostrava, olha, uma pessoa assintomática, depois de tantos dias, está tranquila, ela pode ter contato, porque a carga viral é muito baixa e não vai ter nenhum risco aí de transmissão. O que acontece, a gente vê casos, é que, por exemplo, o homem está infectado, ele é assintomático, a esposa e os filhos não pegam o vírus. Apesar de dormir na mesma cama, o casal, ver televisão, almoçar junto. Eu fui lá em casa tem aqui, na minha frente, aqui tem um cabra da peste, aqui, o Mozart, primeiro tenente do Exército, parabéns, recém-promovido presidente do Exército, o Mozart, é do quadro de QAO, veio de sargento. Ele foi infectado, descobriu... Não teve sintoma. Quase que descobriu no final, já estava curado. Quando ele viu, já estava curado, já estava imunizado, ficou preocupado porque ele teve um problema coronário há pouco tempo, e na casa dele ninguém pegou. Então ele é um caso típico de assintomático que a esposa e os filhos não pegaram dele, por ser assintomático. Lógico, se outra pessoa não fosse assintomático, tivesse contraído o vírus e por exemplo, feito algum contato com a família dele, teria pego. Então, um caso claro aqui do lado do... Tu é de onde do Ceará, moça? Granja. Granja do Ceará? Tá certo, valeu. Um abraço, Ceará aí. Vamos continuar aqui? Explicações sobre dados do ministro Pazuello. Então, começou na Globo, TV Globo sempre... potencializa qualquer coisa contra a gente. É um espaço de televisão que não tem nada para falar de bom de nós, do Brasil, tudo é contra, mas os dados começaram a ser apresentados mais tarde, mas dentro do dia. Não serviu para fazer o Jornal Nacional, a TV funeral aí não teve espaço naqueles 2, 3 dias, e o mundo caiu em cima do Pazuello.
Tá certo? E o Pazuello, logo depois, explicou, não só naquela reunião de ministros que houve a última nossa terça-feira, bem como no mesmo dia ele foi inquirido por deputados lá na Câmara dos Deputados e se saiu muito bem explicando aí o porquê mudou, não a metodologia, mas mudou alguma coisa para que os números fossem mais claros. Você tem que dizer quantos morreram naquele dia, tá? E aquela carga de óbitos que vieram de dias anteriores, tá? Ele tem que ser diluído nos dias anteriores. Você publica ali do lado, hoje chegaram também a informação de mais X pessoas que perderam suas vidas, infelizmente, em virtude aí do vírus, tá? Então, está bem claro, os dados são em tempo real, vai chegando, vai botando ali, até que complete a última unidade da federação. Daí está fechado ali o quadro. Quem quiser ir anunciando enquanto vão chegando os dados, vai anunciando. Nada demais, uma onda, dizendo que nós queríamos esconder números, daí começou a nos comparar com Venezuela. Valeu, TV. Comparar com a Venezuela, com a Coreia do Norte, com outros países aí, comunistas, e dizendo que a gente queria esconder. Ninguém quer esconder número, não tem problema nenhum. A gente lamenta as mortes e se faleceram 10, a gente bota 10. Faleceram 1.000, a gente bota 1.000 lá. Agora, vale lembrar que nós estamos investigando, tem muito dado que chega, né, e a população reclama que a pessoa, praticamente uma série de problemas de saúde, tá, entrou em óbito. Até o momento, pelos que os familiares sabiam, não tinha contraído o vírus e aparece lá no óbito como Covid-19. Isso não é uma pessoa ou um caso, são dezenas de casos por dia que chegam nesse sentido. Eu não sei o que acontece, né? Que é que querem ganhar com isso, tá? Tem o ganho político dos caras, só pode ser isso, aproveitando aí as pessoas que falecem para ter um ganho político e para culpar o governo federal. Olha, não tem como impedir essa doença, o óbito, né? O que acontece na verdade, tá? Quem contrai o vírus, se tem comorbidade, se tem uma idade avançada, são pessoas mais fracas, né? A possibilidade de entrar em óbito é muito grande. Agora, o que o governo federal pode fazer para conter? Tudo nós fizemos, porque desde o começo se falava que o tal do achatamento da curva, o isolamento tinha que acontecer, para que caso as pessoas procurassem os hospitais, lá tinha que ter as UTIs e também os respiradores. As informações que nós temos, pode ser que eu esteja equivocado, mas na totalidade, ou em grande parte, né, ninguém perdeu a vida por falta de respirador ou leite de UTI. Exatamente. Tá? Pode ser que tenha acontecido um caso ou outro, mas inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha, tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, né? Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não, tá? Se os gastos são compatíveis ou não, tá? Isso nos ajuda. Tudo que chega para mim nas mídias sociais, a gente faz um filtro e eu encaminho para a Polícia Federal ou para a BIM, tá certo? E lá eles veem o que fazem com esses dados. Então, até eu não posso prevaricar, né? O que chega ao meu conhecimento, eu passo para frente para que seja, pela inteligência deles, analisado e aberto um processo investigatório ou não. O que nós queremos é transparência, é verdade. Agora, seria bom que, você pode ver, chega o atestado de óbito, você vê lá, cardiopatia, insuficiência respiratória, mais não sei o que, e Covid. Entra como apenas Covid. Tá? Então tem pessoas que morrem com Covid e outras de Covid. Sim. Eu sei que é difícil às vezes você separar isso daí. Mas que nós não queremos são números que não condizem com a verdade, tem que condizer com a verdade. É só isso, uma coisa errada aí? Não, presidente. Sobre essa narrativa que eles tentaram forçar, de que havia a tentativa de esconder dados, primeiro que isso sequer é possível, porque tudo que o governo federal faz é a totalização dos dados, ou seja, nós recebemos os dados das secretarias estaduais, municipais, fazemos uma filtragem, uma análise ali para ver se aqueles dados estão corretos e então disponibilizamos. Ou seja, se tem fontes alternativas dos dados, evidentemente não se compara a Coreia do Norte, qualquer bobagem dessa. O que houve ali foi um erro técnico momentâneo, que já foi corrigido, os dados estão disponibilizados e que nasceu justamente desse processo de correção
de dados problemáticos. O ministro Pazuello explicou isso muito bem, eu acredito, nas últimas coletivas dele, mas basicamente vem dessa questão. Eles faziam uma confusão ali entre mortes efetivamente ocorridas nas últimas 24 horas com mortes totalizadas. Então, se buscou ali diferenciar uma coisa da outra, revisar também os dados errados, como o senhor falou, e mostrar para a população que muitos desses dados precisam ser desmistificados. E como as pessoas gostam tanto de citar a OMS, a própria OMS tem dito aí que os dados precisam ser mais qualificados, mais detalhados, que a gente precisa entender quais têm comorbidades, quais não têm, quais comorbidades são essas, e isso não vinha sendo feito. Então, a partir da determinação do senhor, tenho certeza que a gente vai ter dados muito mais precisos agora e que vão dar aí aos profissionais de saúde uma capacidade de compreensão ainda maior. Vê alguma coisa até errada. Você levando a população de forma ponderada ali. Estado, por exemplo, como São Paulo, que fez praticamente um lockdown, fechou tudo. Até a minha Eldorado Paulista, né? Sim. Não tem mais que 3 mil habitantes. Fechou quase tudo. Fechou quase tudo. Né? E o número de óbitos lá por 1 milhão de habitantes é muitíssimo maior que Minas Gerais, por exemplo, que fechou bem menos. Exatamente. Né? Então, se a lógica é fechar menos óbitos, essa lógica não está funcionando. Ou os números foram inflados por um lado, né? Ou não são muito precisos de outro. Alguma coisa está acontecendo, isso tem que ser explicado isso aí. Né? E a questão onde entra a participação do governo federal para diminuir o número de óbitos. O pessoal nas mídias sociais, em especial, criticam, né? A gente vai no perfil dele e metade está lá, Haddad 13, Lula livre, tá, essas coisas todas. Então, logicamente, a gente já sabe que essa pessoa vai falar sempre besteira ali. Até porque, como a princípio tem uma cultura um pouco menor, né? Para acreditar no PT tem que ter uma cultura bem menor que a massa aí. Mas, né, esses números têm que ser o mais próximo da realidade possível, se não real, para você fazer um cálculo. A região lá de Campinas, Jundiaí, por exemplo, você tem que saber o que está acontecendo, algo anormal que está acontecendo lá, os números estão sendo inflados ou não, são precisos, são subnotificados, tem que saber o que está acontecendo, da forma como vinha sendo feito. Não vou falar pelo Nelson Teck, porque ele ficou pouco tempo no Ministério, ficou 1 mês, mas levando-se em conta o ministro anterior, esses números aí eram fictícios. Sim. Eram fictícios. E ele estava todo dia vendendo peixe, né? Fica em casa, não saia, a curva tem que amassar. Ciência, foco na OMS. Olha a OMS aqui, olha o vexame da OMS aí. Tá? Gosto do Mandetta como pessoa, tá certo? Mas ali deu uma escorregadinha na questão da pandemia, deu uma inflada aí. Ele foi empolgado pela Globo, né? Sabemos que ele era um cliente da Globo, gostava da entrevista para a Globo, mas nada pessoal contra ele, tá certo? Em outras áreas trabalhou muito bem, boa sorte ao Mandetta, mas houve algum exagero por ocasião daqueles números naquela época, porque o objetivo era vender o pavor. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.